Muito boa noite a todos. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e hoje vimos fazer uma palestra sobre o amor. A palestra tem o nome de Encontra Tampa para a sua panela, parceiros evolutivos. Quando falamos de amor, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar de amor e de relacionamentos, a lógica de chamar assim um termo mais sui generis tem a ver com o facto de nós encontrarmos ou sermos parceiros evolutivos com alguém. Ou seja, nós sermos mais felizes com a pessoa com a qual estamos e com a pessoa que nós amamos. Portanto, a lógica aqui é que nós, na nossa vida, na nossa individualidade, consigamos ter alguém na nossa vida que nos complemente e que nos faça atingir um estado melhor em relação à nossa consciência e à nossa programação existencial na nossa vida intrafísica. Portanto, o que é importante é nós conseguirmos perceber que quando temos uma relação amorosa com alguém que é lúcida e que é madura e que isso vai fazer com que haja uma lógica de desassédio amoroso, conjugal, sexual, dessas duas consciências que estão envolvidas nessa relação e que também, por outro lado, isso nos ajuda a libertar interprisões kármicas que eu já possa ter vivido com os meus relacionamentos anteriores. Portanto, todos nós somos tampas, todos nós precisamos de uma panela, porque nós somos mamíferos, nós precisamos do toque, nós precisamos do contacto. O contacto é contacto. Peço desculpa, é que eu hoje não tenho aqui a minha equipa técnica, portanto já me caiu o telemóvel não se segura aqui no que eu hoje arranjei. Bom, vamos lá ver se isto agora se vai segurar. Bom, ok, não posso me mexer. Então, a lógica é que nós, enquanto mamíferos, precisamos de contacto, porque todas as pessoas que dizem que estão bem sozinhas e que isso é possível, sem dúvida, nós podemos perfeitamente viver uma existência intrafísica sozinhos, mas o facto, e que nós temos que entender, é que existe algo superior a nós, que é o que nós vimos aqui fazer, e que, por definição, tem a ver com este toque, então, como eu estava a dizer, tem a ver com o tacto, tem a ver com a pele com a pele. E, portanto, o isolamento deixa-nos tristes. E por isso é que nesta situação que estamos a viver da pandemia, as pessoas estão muito tristes, nós estamos preparados para viver em redes. E o sistema de redes tem a ver com o sistema da minha família, tem a ver com o sistema dos meus amigos e também tem a ver com a rede da pessoa com a qual eu estou a viver uma relação. Mas a pergunta é que se serão as pessoas casadas mais felizes que as pessoas solteiras? E este assunto é muito discutido, nomeadamente na comunidade científica e tem sido estudado por alguns investigadores. Não há propriamente uma conclusão, há um estudo, por exemplo, do National Bureau of Economic Research, que diz que o casamento e o estar junto gera então uma felicidade e, portanto, que as pessoas se mostram mais satisfeitas, mais completas com as suas vidas, especialmente em períodos de maior stress, como por exemplo no desemprego, na morte de alguém, nas crises de meia-idade. Mas existe outro estudo, por exemplo, da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, que foi publicado no Journal of Family Psychology, que diz que o casar ou viver junto trazem a mesma sensação de felicidade do que o viver solteiro. Então, a ciência parece que não nos consegue dar uma resposta exata em relação a este tema, mas eu sou apologista e é o que eu tenho aconselhado a todos os pacientes e os utentes que nos procuram especificamente com o tema dos relacionamentos, é que nós, enquanto mamíferos, realmente precisamos do toque e do contacto e isso é importante para aquilo que nós viemos fazer a este planeta, a esta existência intrafísica, que então nós possamos repartir a nossa vida com alguém.
Portanto, existem algumas perguntas que nós vamos responder aqui na palestra, como por exemplo, se eu sou feliz comigo mesmo, porque se eu sou feliz comigo mesmo, então eu já estou num percentual melhor do que a maioria das pessoas, porque hoje em dia sabemos perfeitamente que o ser humano vive muito infeliz e eu chamo sempre a atenção para esta situação. Eu não posso ser feliz com o outro se eu não sou feliz comigo mesmo. Então, eu sou feliz com a pessoa com a qual eu vivo, com a qual eu comparto a minha vida, portanto é muito bom eu ter alguém a quem me dirija, dar um beijo de boa noite e dar um beijo de bom dia e com quem eu possa compartilhar a minha felicidade e com quem eu possa compartilhar os momentos de maior stress. Essa é a pessoa que é considerada a minha dupla evolutiva, a pessoa com a qual eu estou a viver a minha vida. Mas se eu me dou consciência de que eu estou mal, então eu tenho de me mudar. Mudar de casa, mudar de vida, mudar de relacionamento. Depois, se eu estou sozinha, quais são as características da pessoa com a qual eu quero evoluir nesta minha vida intrafísica? Vamos também responder a uma pergunta que está sempre nas redes sociais, que tem a ver com os ex-companheiros, os ex-namorados, os ex-amantes, os ex, todos aqueles ex que vocês possam imaginar. Portanto, é que nós precisamos de ter a consciência de fazer a sanação destas relações passadas. E depois outra pergunta que é se é possível sermos amigos dos nossos ex no fim de uma relação, que eu acho que sim, que é possível, que é desejável, e como é que eu vou então encontrar a minha tampa, porque hoje a pergunta é, encontra a tampa para a sua panela, portanto, como é que eu vou encontrar a minha tampa e como é que eu posso fazer cozinhados porque os cozinhados ficam melhores quando nós tapamos a panela. Bom, então, para nós encontrarmos uma tampa boa, nós temos que saber que tipo de panela é que nós somos. Estudar-me a mim própria para eu conseguir perceber que tipo de panela é que eu quero. Portanto, que tipo de panela é que eu sou e que tipo de tampa é que eu quero. Ok? Existem imensas anedotas que se fazem à volta do tema das relações, nomeadamente de que as mulheres são assim às vezes um bocadinho insuportáveis. Pronto, há sempre aquela frase que diz que se a mulher fosse boa, Deus tinha uma, e se a mulher fosse de confiança, o diabo não tinha cornos. Portanto, também existe a anedota de que Deus só criou o orgasmo para que as mulheres possam... Ai, eu gosto tanto desta anedota. Deus criou o orgasmo para que as mulheres possam gritar com os homens mesmo quando estão felizes. Portanto, na realidade, todas estas anedotas que se fazem à volta das relações, como que algum dia eu tenho de me casar porque afinal eu não posso ser feliz a vida toda, todas estas anedotas têm a ver com o facto de que muitas vezes nós não somos compatíveis com outra pessoa e, portanto, geram-se conflitos e então generaliza-se esta situação e então hoje esta palestra serve para nós termos uma tampa boa e sermos uma panela boa e, portanto, não dizermos que as mulheres e que os homens são insuportáveis. Mas porquê voltar a falar do amor? Porquê que falarmos em encontrar ou manter alguém na nossa vida? O que é isto do amor? O amor não tem uma definição clássica, porque tem tantas definições que talvez o amor não se possa definir. Há imensa coisa escrita sobre o amor, há muitos livros, muitos filmes, muitas músicas, muitos poemas, muitos quadros, muitas pinturas sobre o amor. E das minhas frases favoritas de amor, e por favor, se vocês realmente tiverem encontrado a vossa tampa e a vossa panela, então escrevam esta frase, mandem por SMS ou ponham num papelinho, ainda melhor, aquela forma antiga que se usava de escrever num papelinho e deixar debaixo da cama ou debaixo da almofada, que é: quero viver tantas coisas contigo que uma só vida é insuficiente. Portanto, esta é uma frase que nos indica que nós estamos tão bem com uma pessoa que queremos compartilhar a nossa vida com essa pessoa. Mas, por exemplo, o poema
do Luís Vaz de Camões, que diz que o amor é um fogo que arde sem se ver e é um contentamento descontente, um não querer mais que bem querer, ou todos os livros que vocês se lembram e que possam imaginar sobre o romance, as músicas, imensas músicas que existem sobre o amor, imensos quadros que existem sobre o amor, um dos mais famosos do Renoir, ou Gustave Klimt, ou o quadro famosíssimo do Chagall, de 1915, ou mesmo o quadro da Frida Kahlo, que é um autorretrato na qual ela se pinta ela própria com o ex-marido na testa, no fundo, que mostra a dificuldade da artista em tirar o ex-marido dos pensamentos. Portanto, o amor é muito lindo quando nós encontramos alguém que nos transforme no melhor que nós podemos ser, quer dizer que existe uma evolução da minha própria consciência e, portanto, o amor não se trata de posse. O amor trata-se de apreciação. Eu aprecio o outro, eu não o possuo, ninguém é de ninguém. Então isto é amar para a liberdade, porque devemos nos lembrar que as pessoas, o ser humano foi criado para ser amado e as coisas foram criadas para serem usadas e já disse o Dalai Lama que o mundo está caótico porque nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Então, nesta definição bonita do amor, nós temos que, classicamente falando, o amor é um sentimento. O amor é um sentimento que nos induz a aproximar, ou a proteger, ou a conservar a pessoa pela qual se sente esta afeição. O amor também pode ser considerado como uma grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa, que é o que se chama o afeto. Ou, por exemplo, uma das definições do amor é uma ligação afetiva com outra pessoa, que implica uma ligação também de cariz sexual, que vai dar origem ao namoro, ao relacionamento, ao romance, a um caso, a um flerte. E o amor também pode ser considerado como uma paixão quando existe um sentimento intenso de atração entre duas pessoas com muito entusiasmo ou interesse por algo ou alguém. Isto leva-nos a classificar os vários tipos de amor. Portanto, nós temos o amor agape, que é considerado o amor divino, o amor incondicional, o amor afetivo, e temos o amor filos, que é o amor fraternal, que é aquele amor que envolve a lealdade, a igualdade e o benefício mútuo. Portanto, é um amor de amizade, é um amor que não monopoliza, é um amor que não escraviza, é um amor que não cria dependência. E depois temos o amor eros, que é o amor físico, é o amor da carícia, é o amor sexual, é o amor carnal, é o amor da paixão, da atração física, que se manifesta pelo instinto de união e de reprodução, e este, sem dúvida, que é um amor fundamental para a natureza, porque é a força primitiva da preservação da espécie. Depois temos o amor storge, que é um amor conjugal, que é um amor não interesseiro, é um amor puro, genuíno entre duas consciências, é normalmente o amor que une duas pessoas e é o amor que nos leva, portanto, à formação daquilo que consideramos uma dupla evolutiva. E depois ainda podemos classificar aqui já, eu meter a brasa para a minha sardinha, aquilo que se considera o amor universal. O amor universal tem que começar por mim próprio, portanto, o amor por cada um de nós, e depois o amor pelos outros, pelos nossos companheiros, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelo motorista do autocarro, pelo porteiro da escola, pelo vizinho de cima. Portanto, nós devíamos ter este amor universal pelo mundo, de uma forma geral. E isto também nos leva a um subtema que é o facto de nós não pensarmos mal de ninguém. Quando eu considero que eu posso amar aquela pessoa, que aquela pessoa já tenha estado noutro lado, noutro lugar, noutro tempo, de alguma forma ligada comigo, então eu sei que estou conectada com todas as pessoas com as quais eu me cruzo na minha vida. E isto leva-nos a não pensarmos mal de ninguém. Bom, então, como é que nós vamos encontrar a tampa para a nossa panela e criar, portanto, um parceiro evolutivo? Primeiro, para a minha tampa encaixar numa panela, eu tenho que saber que tipo de tampa é que eu sou. Então, eu tenho que me estudar profundamente. De onde é que eu venho, como é que é a minha família na atualidade, como é que são os relacionamentos da minha família agora, como é que foram os relacionamentos da minha família no passado, como é que eram os relacionamentos dos meus pais. Fazer este tipo de perguntas. Quem é que quis que eu nascesse?
como é que se davam os meus pais na altura do meu nascimento. Se o meu pai acompanhou a minha mãe na gravidez, se o meu pai acompanhou a minha mãe no parto, no pós-parto. Então é muito interessante nós falarmos com os nossos pais sobre este tema, porque ao falarmos, ao trazermos a rememoração destes factos, nós já estamos a sanar uma parte importante da nossa história. É muito importante também saber se houve abortos antes ou depois do meu nascimento, porque eu também preciso de entender se existe alguma outra interferência de uma consciência naquilo que eu decidi para a minha programação existencial da minha vida. E depois, se possível, como é que eram os relacionamentos dos meus avós? Houveram amores secretos, houveram trações conjugais, houve abandonos e o relacionamento dos meus bisavós, relacionamentos amorosos. Muitas vezes as famílias têm segredos que são passados de geração em geração e isso é muito importante que nós consigamos tentar saber, dentro daquilo que é possível, porque se for um segredo provavelmente não vamos conseguir chegar lá, mas isto influencia, porque atua através do que é o chamado inconsciente coletivo e isto vai influenciar a minha vida e a vida das gerações vindouras. Depois, para a minha tampa então encaixar numa panela, eu também tenho que me lembrar como é que foi a minha infância. Eu era uma criança calada, eu, por exemplo, era muito calada, não é? Vocês todos sabem que eu era uma criança muito calada. Sociável, alegre, fazia amigos com facilidade. Como é que foi a minha adolescência? Eu namoriscava. Como é que eu romantizava que seria a minha vida adulta? E eu romantizava que seria com filhos, romantizava que seria sem filhos. Com companhia, sem companhia. Como é que foi o início da minha vida de adulto? Quais foram os meus relacionamentos amorosos na adultidade? Eu fui traído, eu traí, eu sonho com os meus ex-companheiros. A quem é que eu tenho de perdoar? Quem é que tem que me perdoar a mim? E depois, sem dúvida, fazermos uma lista de gratidão por todos os ex-companheiros que estiveram na minha vida, porque isto vai me permitir criar uma frequência vibracional de gratidão e essa frequência ajuda muito no perdão e na sanação das relações passadas. Bom, então, que técnicas é que nós podemos utilizar para nós sermos melhores tampas e melhores panelas? Portanto, quando eu me dou conta de que estou a repetir os mesmos padrões, de que eu sistematicamente tenho uma pessoa agressiva na minha vida e eu que gostava de ter uma pessoa amorosa e tenho uma pessoa que me trata mal, que não é simpática comigo. Por exemplo, sistematicamente tenho uma pessoa que não trabalha ou não tem motivação ou não tem objetivos de vida e eu sou uma pessoa muito motivada com grandes aspirações em termos de programação existencial. Então eu preciso de me sanar e preciso de sanar a minha história. E existem algumas técnicas, algumas podemos fazer em casa, outras precisamos de apoio terapêutico, que são as técnicas para nós sermos melhores tampas e para sermos melhores panelas. Então, temos, por exemplo, uma técnica que eu gosto muito, que é a hipnose clínica, com ou sem regressão. As constelações familiares também são uma técnica que pode ser usada neste contexto. A sanação da árvore familiar é extremamente importante, porque a forma como eu me relaciono amorosamente, no ponto de vista amoroso, conjugal, é fruto de como é que os meus antepassados se relacionaram. Então, quando eu não estou satisfeita com algo que esteja a acontecer nos meus relacionamentos, eu preciso de fazer a sanação da minha árvore familiar. É uma técnica conhecida como psicogenealogia aplicada, eu já falei sobre isto, portanto podem ver esta palestra da sanação da árvore familiar. Depois, o heteroperdão, que é eu vou perdoar aquelas pessoas que de alguma forma eu sinto ou entendo que possam ter tido algum conflito comigo, algum trauma, uma relação que ficou mal resolvida, ou pode ter ficado bem resolvida, mas eu continuo a pensar naquilo com alguma culpa, com algum ressentimento, então eu preciso de fazer o perdão em relação a estas pessoas. Alguns têm 1 ou 2 para perdoar, outros têm 20 ou 30, portanto, trabalhem-se.
Depois, a escrita terapêutica. O que é isto da escrita terapêutica? É quando eu consigo, de alguma forma, programar-me para escrever, por exemplo, uma carta. Peço desculpa. Isto hoje, esta invenção que eu inventei aqui, opa, não falem muito para o telemóvel porque ele cai. Bom, segunda vez que cai, vamos ver se isto agora se... Bom, então, a escrita terapêutica é quando eu escrevo uma carta, por exemplo, eu escrevo uma carta ao meu ex e digo-lhe aquilo que eu gostava de lhe ter dito e por algum motivo não fui capaz de lhe dizer, não fui capaz de verbalizar aquilo que eu neste momento entendo que lhe devia ter verbalizado, ou quando eu me dou conta de que esta relação não ficou bem acabada e que seja impossível então eu comunicar, porque o ideal é sempre que nós possamos comunicar com as pessoas com as quais tivemos relações e garantirmos de que esta relação fica sanada. Então isto às vezes não é possível, então a escrita terapêutica é uma técnica que eu gosto muito, na qual se escreve uma carta, literalmente como se mandássemos esta carta, mas no fim queimamos a carta e com isto vamos ver o que é que sentimos, se sentimos alívio ou se continuamos a sentir alguma frustração, alguma mágoa, algum ressentimento. Depois, uma técnica maravilhosa que eu adoro e que se pode fazer em casa, tal como a escrita terapêutica, é a técnica da visualização parapsíquica, na qual eu faço um relaxamento psicofisiológico e depois deste relaxamento psicofisiológico, então eu visualizo aquela pessoa que esteve na minha vida, com a qual eu acho que tenho algo a resolver e eu vou exteriorizar a energia de que aconteça o melhor para todos, visualizar como é que eu me sinto a pensar naquilo que me incomodou, para que depois, no fim, eu possa verdadeiramente fazer um heteroperdão e consiga então perdoar. Outra técnica é a técnica da desrepressão sexual, portanto, quando eu reconheço que na minha infância, na minha adolescência, a minha educação foi muito repressiva do ponto de vista erótico, do ponto de vista sexual, e portanto eu preciso de ajuda terapeuticamente falando, esta já é uma técnica que tem que ser feita em consultório, para que eu consiga libertar estas crenças sexuais que não me permitam viver uma relação na sua complexidade. Depois, a técnica da cadeira vazia, que é uma técnica que eu também adoro, na qual eu coloco uma cadeira em frente a mim, eu sento-me numa cadeira, coloco uma cadeira em frente a mim e, portanto, eu vou mimetizar que tenho a pessoa com a qual eu gostava de lhe dizer determinadas caralhices, como se diz na minha terra. E eu vou fazê-lo, ok? Mas depois eu vou-me sentar na cadeira vazia para que aquela pessoa, como se eu estivesse a assumir o papel daquela pessoa com a qual eu me aborreci, eu possa ouvir o que a pessoa tem para me dizer, ok? Depois volto à minha cadeira e vou ver o que é que eu sinto. Isto permite-nos, de uma forma muito caseira, é óbvio que isto é uma técnica psicológica e que deve ser feita em consultório, mas que de uma forma assim simples nós podemos fazer para perceber o que é que sentimos e, se necessário, então cada um vai entender que precisa de apoio terapêutico ou que a situação ficou resolvida. Portanto, quando eu limpo estas situações passadas na minha vida, a vibração que eu envio ao universo, a frequência vibracional, é mais adequada ao momento evolutivo que eu vivo. Aqui, neste momento, eu torno-me uma consciência mais lúcida, mais coerente e mais bonita, porque literalmente eu vou emitir mais luz do ponto de vista eletromagnético. Então, um truque muito interessante para nós sermos umas tampas melhores é realmente eu abrir o meu coração. Eu ter então esta coerência entre o coração, entre o cérebro e o coração, e entre o coração e o cérebro,
e eu compreenda que aquilo que eu penso que quero nem sempre é o melhor para mim e para os outros. Portanto, cuidado, porque a mente é poderosa, mas a mente só nos pode dar o que realmente queremos se nós primeiro abrirmos o coração. Portanto, eu tenho que me focar, que aconteça o melhor para todos os envolvidos, de forma a que não seja uma programação mental, aquela pessoa, aquela panela que me está a chegar, não seja só da minha mente, mas que seja do meu coração, e eu quando entro neste estado de coerência entre o cérebro e o coração, então aquilo que chega à minha vida é aquilo que eu preciso, mas já adequadamente e não pelo sofrimento. Portanto, eu já não tenho que repetir padrões de relacionamentos nos quais eu me senti mal, nos quais eu não me senti amada, que não me senti valorizada, que senti que dava mais ao outro do que o outro a mim. Então, eu elimino estes padrões da minha vida, elimino-os voluntariamente para permitir que a tampa que me chega é uma tampa adequada ao momento evolutivo. E muito importante também, para que a tampa e a panela estejam bem, é que cada um clarifique o seu propósito de vida. E, portanto, depois de eu perceber que tem de haver uma coerência entre o cérebro e o coração, eu clarifico o meu propósito de vida quando eu relaxo o meu corpo físico, eu limpo a mente dos meus pensamentos, o mais possível, tentarem o mais possível, para prepararem a melhor intenção e que aconteça o melhor para todos. Digamos que, metaforicamente, é como se nós vivêssemos a nossa vida olhando através de uma janela embaciada. A minha intenção é que eu arranje um limpa-vidros para eu desembaciar este vidro, para eu ver claramente o que é que eu quero à minha frente. E então, com isto, eu consigo melhorar a minha programação existencial, porque eu estou a encontrar uma tampa que seja adequada e que eu possa amar sem, como eu já disse, sem ser uma relação em que nós tenhamos que aprender pelo sofrimento. Porque a maioria das relações que nós temos, quando somos inconscientes de tudo isto que eu estou a falar, nós aprendemos pelo sofrimento, por isso é que sofremos com os relacionamentos e também por isso é que os relacionamentos, ou a maioria deles, acabam ou têm um fim. Bom, então, posto isto, pergunto se vale a pena encontrar tampas e panelas, quer dizer, com tanta regra, como eu estou aqui a dizer, porque convenhamos que a arte das relações pessoais, amorosas, é um doutoramento, é uma arte. O relacionar-se bem com o outro é, de facto, uma arte. E o único modo de nós sermos bons é pela prática. E, portanto, vale a pena este investimento no amor se depois as relações acabam, não correm bem? E eu detesto esta frase que as relações não correram bem. Todas as relações correm bem, porque servem de aprendizagem. Portanto, comecem a mudar quando alguém lhes pergunta se a relação acabou. Então não digam que a relação correu mal, digam que foi uma aprendizagem bonita, porque estão a agradecer aquilo que vos aconteceu para trás. Então, este investimento no amor puro, no amor genuíno, é o empreendimento mais lucrativo quanto à evolução da nossa própria consciência. Portanto, uma vantagem na vivência de casal da dupla evolutiva é esta intercooperação evolutiva. Há uma cooperação entre duas consciências que é capaz de ajudar a dinamizar a evolução de cada parceiro, de cada consciência individual, quando se ajudam mutuamente um ao outro, ajudam-se mutuamente um ao outro, intencionalmente, com uma lucidez e uma dedicação constante, de uma forma fluida, sem esforço. Dizer que uma relação dá trabalho, na minha ótica, na forma como eu penso, é errado. A relação
nós podemos investir nas relações, não podemos dizer que as relações dão trabalho ou que as relações são esforçadas, porque quando eu me esforço para fazer algo, eu consumo muita energia e esse não é o objetivo. O objetivo é que as relações amorosas sejam fluídas e portanto, ocorram desde esta perspectiva de intercooperação evolutiva de uma forma simpática e fácil, bom, já estou a fazer as neiras, e fácil entre as duas consciências. Muito bem. Portanto, esta intercooperação evolutiva chama-se vivência sinérgica. Quando os saldos somados de ambos os parceiros vão ser superiores ao saldo de cada um isoladamente. Portanto, a dupla evolutiva ideal é quando um parceiro ou uma parceira se sente parte do outro ou da outra. Portanto, como eu estava a dizer, é um amor romântico evoluído que trabalha contra o egoísmo, que elimina o orgulho e que ilumina os nossos caminhos, que vai superar as divergências e que limpa as arestas entre as duas consciências que participam nesta relação amorosa. Portanto, para nós encontrarmos uma tampa, então temos que saber que tipo de panela somos e isso já falamos, e que tipo de tampa é que nós queremos. Portanto, nós devemos fazer uma lista exaustiva daquilo que eu não quero numa relação. A primeira coisa é eu começar por saber aquilo que eu não quero, aquilo que eu não aceito numa relação amorosa, uma lista muito específica, muito detalhada do que eu não quero, do que eu não aceito. Por exemplo, eu posso escrever que não aceito uma traição. E, portanto, o meu companheiro, a minha companheira, a minha dupla, tem de saber que eu não aceito uma traição. Ele pode me trair, mas ele já vai saber que isso é uma coisa com a qual eu não aceito e, portanto, a relação vai terminar nesse momento. Ou, por exemplo, posso dizer que não aceito desonestidade, ou posso dizer que não aceito injustiça. Esta é a primeira lista para eu saber aquilo que eu não quero. Quando eu sei aquilo que eu não quero e não aceito, eu não vou atrair essa pessoa para a minha vida. Ok? Se eu já tenho essa pessoa na minha vida, eu devo-lhe comentar e devo falar e devo verbalizar aquilo que eu não estou disposta a aceitar numa relação. Depois, devemos fazer uma lista muito detalhada daquilo que eu aceito numa relação. Ou seja, o que é que eu espero receber do meu parceiro e o que é que eu estou disposta a oferecer de mim mesma. E mais, o que é que eu vou dizer mais? Eu vou dizer que quando eu faço esta lista, quando ainda não apareceu nenhuma tampa na minha vida, nem nenhuma panela, a maior parte das vezes é porque a mente humana e o ser humano, de uma forma geral, está com uma doença que se chama medo. O medo é a razão mais frequente porque não aparecem tampas e panelas na nossa vida. E o medo manifesta-se de muitas maneiras, como por exemplo a tristeza, como por exemplo o aborrecimento, o medo de ser magoado. Então, nós experimentamos ambas as emoções, ou seja, eu experimento o amor e experimento o medo. Na maioria do ser humano, aquilo que predomina é o medo. Portanto, na maioria das relações atuais da humanidade, 95% é medo e só 5% é amor. E devemos saber que no amor não existem obrigações, mas pelo contrário, o medo e uma relação vivida com medo está cheia de obrigações, ou seja, nós fazemos porque temos de fazer. No amor não existem resistências, tudo o que nós fazemos é porque queremos fazê-lo, tudo se converte num prazer. O medo resiste, o medo é rígido, não é flexível, não é adaptável. O amor não tem expectativas. O medo está cheio de expectativas. Então nós fazemos as coisas porque supomos que temos de fazer e esperamos que os outros façam o mesmo. Esta é a razão pela qual o medo provoca dor e o amor não provoca dor. O amor baseia-se no respeito. E o medo não respeita nada, nem sequer se respeita a si mesmo. Portanto, se eu tenho respeito pelo outro, isso é o amor. Se eu começo a fazer as tuas escolhas por ti, eu perco o respeito por ti. Como eu não te respeito, eu tento te controlar, eu tento te manipular. E aqui
não entra o amor. O amor não manipula, o amor não obriga. O amor não tem pena por ninguém. O amor não tem piedade. O amor tem compaixão. Enquanto que o medo sente pena por todos. O medo sente lástima. Tu sentes pena por mim porque tu não me respeitas. Isto é medo. E o amor respeita. Eu amo-te. Eu sei que tu podes fazer. Eu sei que tu és forte o suficiente para tomar essa decisão. Eu sei que tu és inteligente o suficiente para fazer a tua escolha. E eu confio em ti. Eu sou orgulhosa de ti. Eu sei que tu estás capacitado para tomar essa decisão. E se tu cais, eu seguro na tua mão. Isto é compaixão. O medo não respeita, porque o medo sente pena do outro e, portanto, tenta fazer as escolhas todas pelo outro. O amor é totalmente responsável, enquanto que o medo evita a responsabilidade. Quando eu evito a responsabilidade, é um grande erro, porque cada ação tem uma consequência. E o amor é sempre amável, o amor é justo, enquanto que o medo é rude e é injusto. O amor é incondicional. Eu amo-te como tu és. Tu és livre de seres tu mesmo à minha beira, porque eu te aceito nessa completude, nessa complexidade que é uma consciência. Enquanto que o medo e uma relação baseada no medo está cheio de condições. Eu amo-te se tu me permites que eu te controlo. Eu amo-te se tu fores bom comigo. Eu amo-te se tu fizeres aquilo que eu quero. O que acontece é que, como nós estamos sedentos de amor, nós aceitamos estas relações baseadas no medo e baseadas na posse. Então, para que a tampa e a panela funcionem bem juntas, nós temos que pôr de lado estas crenças que acabam com as relações, nomeadamente acreditar que alguém pode adivinhar o que eu preciso e, nomeadamente, pormos de lado o medo de nos comprometermos, o medo da rotina, o medo de perder a liberdade, o medo da monotonia, o medo da infidelidade. Para que é que vamos ter medo da infidelidade? Se o outro for infiel, nós temos que ter isso claro desde o princípio e depois assumir as consequências disso. Temos que perder o medo do futuro para que deixemos de ter expectativas e, portanto, possamos viver em cada momento o melhor que possamos ser, de forma a que, se aquela relação terminar, eu dei o melhor de mim. Então, quando eu deixo de ter vergonha, deixo de ter mágoa, deixo de me preocupar com o futuro, eu entro no caminho do coração, porque se eu tenho que escolher entre dois caminhos, eu pergunto-me qual deles é que tem coração. Então, quando eu escolho o caminho do coração, eu não me engano. Então, para eu ser mestre do amor, eu tenho que praticar o amor. Para eu ser mestre da felicidade, eu tenho que praticar a felicidade. Tal qual como quando fazemos um mestrado ou um doutoramento, nós praticamos para nos tornarmos muito bom em algo. Então, vamos agora falar no que é interessante, que é como é que eu encontro a tampa. Então, como é que eu vou encontrar a minha tampa? Pressupondo que eu ainda não encontrei a minha tampa, se eu encontrei a minha tampa, tudo o que foi dito até aqui serve para eu melhorar a relação que eu tenho. Se eu não tenho tampa, então como é que eu vou encontrar a minha tampa? Hoje em dia está muito em moda as redes sociais e isto é uma coisa que cada um tem que avaliar por si, se está disposto a entrar numa rede social para encontrar uma tampa, desde que tenha feito todos estes pressupostos que eu disse até agora, mas existem os métodos um bocadinho mais antigos e que eu sou um bocadinho mais favorável, que já sou um bocadinho antiga, que são conhecermos pessoas novas noutra perspectiva. Por exemplo, inscrevam-se numas aulas de italiano, aulas de chinês, não interessa, o chinês é maravilhoso, não vão perceber nada, mas vão, como é ótimo para o nosso cérebro, aprendermos uma língua nova por ano. Uma língua nova não é um linguado novo. Uma língua nova é literalmente italiano. Para o ano vão aprender chinês, depois vão aprender alemão. Isso é que é uma língua nova por ano. Bom, então, por exemplo, fazerem aulas de culinária. Terem aulas de dança, dança saúde, que ainda falei na semana passada, que é permitirmos o movimento do nosso corpo e com isto também possamos conhecer novas pessoas. O passear junto ao mar, correr junto ao mar, o fazer desporto com outras pessoas, falar com os amigos, fazer jantares no qual os amigos levem amigos e os amigos dos amigos levem amigos, porque supostamente a partir de uma certa idade
é mais difícil encontrar alguém. Dizem, e eu acho que isto é tudo um mito, porque há pessoas que rapidamente encontram a sua panela quando acabam o relacionamento, portanto, estas são algumas ideias para que possam encontrar as vossas tampas noutro sítio. Para que isto aconteça, para a tampa aparecer, nós devemos nos lembrar que enquanto estamos sozinhos, nós devemos ser felizes. Devemos comer bem, devemos dormir bem, devemos fazer desporto, devemos estar em forma, devemos ter um peso adequado, devemos nos sentir bonitos e elegantes, sentirmos-nos maravilhosos, porque sempre nos podemos ir melhorando enquanto consciências para estarmos e sermos o melhor possível em todos os momentos. E outra frase muito importante que é bom que tenham na vossa cabecinha é pensar e estar pensando de que está chegando a dupla evolutiva que me vai ajudar a cumprir a minha programação existencial. Este está chegando, este gerúndio é muito importante para emitir o meu corpo, energeticamente falando, vai emitir a frequência vibracional adequada para que então eu encontre uma tampa muito boa. Agora, depois de eu encontrar a minha panela, o que é que me atraiu naquela panela? Portanto, o que é que me atraiu naquela pessoa? O que é que eu senti a primeira vez que nós falamos? Como é que eu senti o meu corpo? Em que parte do meu corpo é que impactou essa emoção que eu senti quando vi esta pessoa ou quando falei com esta pessoa a primeira vez? Eu sonhei com esta consciência, com esta tampa, eu tive vontade de estar com ela, então eu vou assumir, vou marcar um encontro, vou marcar um chá. Outra coisa muito importante que vai indicar o prognóstico desta relação é como é que são os contactos com esta tampa. Os contactos por telefone, as marcações de encontros são fáceis, são fluidos ou são complicados. E isto sem jogos. Ou seja, o flerte entre duas consciências é maravilhoso. O flerte erótico, o flerte sexual é maravilhoso. Uma coisa é o flerte, outra coisa são os jogos. Nós devemos evitar os jogos maquiavélicos de que ele foi o último a mandar mensagem, agora não posso ser eu, porque isto já indica que existe uma fricção e que existe, portanto, um impedimento a que aquela relação vá fluir naturalmente. Muito bem. Mas importantíssimo é, quando eu encontro a panela, quando eu encontro a tampa, eu vou sentir paixão, eu vou sentir amor, então, rapidamente, eu vou falar sobre o que é o amor, do ponto de vista científico. Sabemos que o amor é um fenómeno eletromagnético e neurobiológico complexo. Devemos nos lembrar que o coração tem um campo eletromagnético, que o campo elétrico do coração é 40 a 60 vezes superior ao campo elétrico gerado pelo meu cérebro. Dentro do coração existem cerca de 40.000 axónios, isto é muito importante e hoje em dia os últimos estudos em neurofisiologia indicam-nos isto. E depois, muito interessante, é que o campo magnético do meu coração é 4 a 5 vezes mais potente do que o campo magnético do meu cérebro. Portanto, tendo em conta os últimos estudos sobre o campo magnético do coração, os meus pensamentos e as minhas emoções afetam este campo magnético do meu coração, que energeticamente vai afetar aqueles que estão no meu ambiente, quer eu seja consciente ou não. E este amor, esta sensação de amor que eu tenho com outra pessoa, quando é magnífica, quando é uma tampa boa para a minha panela, permite-nos entrar num estado de coerência cardíaca. O estado de coerência cardíaca é quando eu consigo ter o meu batimento cardíaco, digamos que acertado, mais ou menos assim, e este estado de coerência tem a ver também quando eu tenho emoções positivas, quando eu tenho apreciação, quando eu tenho cuidado, quando eu tenho mimo, quando eu tenho amor. Pelo contrário, quando eu estou num estado de incoerência, que tem a ver também com um estado de stress, tem a ver com o facto de eu produzir cortisol, quando eu estou muito preocupada com alguma coisa, quando eu tenho muito trabalho,
eu vou sem dúvida entrar em incoerência cardíaca, e isto é uma das causas das doenças físicas propriamente ditas, mas também quando eu estou frustrada, quando eu estou preocupada, quando eu estou irritada, quando eu tenho raiva, quando eu tenho mágoa, então eu estou neste estado de incoerência cardíaca. Portanto, o campo magnético ou eletromagnético do coração faz-nos pensar que, do ponto de vista físico, o amor é uma onda, e é uma onda com uma longitude curta e rápida. E esta onda, que tem uma longitude curta e rápida, vai ativar as antenas do DNA, que nos vai religar a tudo o que existe no cosmos e no universo. Portanto, é muito bonito quando eu consigo entender que eletromagneticamente o amor está explicado, assim, do ponto de vista físico. Mas, do ponto de vista bioquímico, o amor é muito interessante, porque o amor literalmente vai se centrar numa poção mágica, que são cocktails, bebidas neuroquímicas e hormonais muito precisas, que vão percorrer a minha corrente sanguínea quando nós nos apaixonamos, e que vai influenciar então os meus comportamentos e as minhas ações. Portanto, todos os sintomas despoletados pelo enamoramento são causados então por estas substâncias químicas que são produzidas no corpo da pessoa que está apaixonada. Nós temos, por exemplo, bom, não é nada, não era isso que eu ia dizer. O que eu ia dizer é que, com base nestas bolinhas que percorrem o meu corpo, nestes compostos, e eu consigo determinar 3 fases do amor. Porque a primeira fase do amor é a fase do desejo, é a fase do fogo, é a fase da paixão, é a fase do tesão, da libido, da atração carnal. E que nos homens tem a ver com a testosterona, nas mulheres tem a ver com a testosterona, mas principalmente com o estrogênio. Portanto, estas hormonas vão alertar o meu cérebro para parceiros sexuais. Digamos que é quando eu estou em modo Wi-Fi. Eu vou ver quantas redes é que andam à minha volta. Depois, a segunda fase é a fase da paixão, que é quando eu encontro o meu parceiro, e então eu vou ter sintomas deste enamoramento, que têm a ver com a dopamina, que é uma hormona que produz motivação e satisfação e que nos faz sentir felizes e que nos faz sentir tolinhos e tontinhos só com um sorriso ou com um olhar da pessoa pela qual estamos apaixonados. A noradrenalina, que é uma hormona que acelera o nosso coração e que nos produz energia para nós estarmos com aquela pessoa. A serotonina, que é conhecida como a hormona da felicidade e do prazer e que de facto produz alegria. E também pode haver alguma adrenalina aqui à mistura, que tem a ver com a própria excitabilidade de eu estar conectada com outra pessoa e de ser um conhecimento novo. Depois disto, nós passamos para a terceira fase, que é a fase da ligação. Aqui vão surgir, ou os parceiros se separam, ou surgem os laços para que os parceiros permaneçam juntos. Portanto, o amor da paixão e do desejo vai evoluir para um amor maduro, que se vai caracterizar então por este sentimento de companheirismo e que tem mais a ver com 2 hormonas que são libertadas durante o ato sexual e que vão assegurar a passagem para esta fase de ligação. Uma é a oxitocina, que é a hormona do carinho, que é uma hormona produzida no hipotálamo, na qual nos produz sensações de segurança, de ternura, de mimo, sensações de ligação e conexão com o nosso parceiro. E outra hormona muito interessante, que é a vasopressina, que é indispensável para garantir a fidelidade dos parceiros sexuais e, portanto, é bom que produzamos vasopressina, ok? Bom, então, nesta terceira fase de ligação, aqui, ou realmente o amor evolui para um amor maduro, em que as pessoas já se conhecem, mesmo assim continuam-se a querer, ou vai haver uma separação. Portanto, para nós sabermos, ou para nos programarmos, ou para nos refinarmos, ou para nos melhorarmos em relação às tampas e às panelas e aos nossos parceiros evolutivos, nós devemos estudar as compatibilidades para que esta relação já seja uma relação mais madura. E, portanto, esta lista de compatibilidades, à medida que nós nos vamos conhecendo, nós vamos perceber as compatibilidades que existem entre estas 2 pessoas. Para que esta tarefa seja facilitada, devemos ser nós próprios em todo o momento. Isto é muito importante para que depois a minha panela não se desencante comigo, porque se eu sou uma coisa, uma pessoa, durante os primeiros tempos da minha relação, quando
isto não dura para sempre, eu não consigo ser duas pessoas para sempre. E depois isto causa uma sensação de desencantamento. Então, lembremos-nos que existem 3 compatibilidades vitais. Uma compatibilidade tem a ver com a compatibilidade química, a química do ponto de vista da atração sexual, que é muito importante. É muito importante que haja uma atração, que esta atração é logo no início do relacionamento. Mas também é muito interessante que exista uma química social. O que é esta química social? A química social é: como é que é a minha panela quando está com a minha família? Como é que é a minha panela quando está com os meus amigos? Como é que é a minha panela quando está com os meus colegas de trabalho? Então, eu tenho uma química sexual, eu posso ser muito boa do ponto de vista quimicamente, sexualmente falando, mas depois, quando eu estou em grupo, porque nós, como mamíferos, somos animais que estamos em grupo, então não existe esta química social. E isto é muito importante que se preste atenção a este ponto. Em segundo lugar, tem a ver com o que nós chamamos as tarefas de esclarecimento, portanto, aquilo que Sigmund Freud chamou os estados de ego, portanto, há um que fala e que ensina e o outro que aprende, então é muito importante que possamos perceber que isto vai variando consoante os temas e os assuntos, porque um é mais especializado numa coisa e portanto, devemos praticar com o nosso parceiro uma coisa que se chama o binómio admiração-discordância, que é quando eu admiro o meu parceiro e eu posso discordar. Portanto, eu respeito a opinião, não concordo com esse tema em particular, mas respeito. Isso é muito importante para que haja uma boa relação entre as tampas e as panelas. E o terceiro aspecto tem a ver com a percepção das diferenças entre os dois, que pode ser feita em diferentes níveis. Uma é a noção de mim própria, não é? Aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, e eu perceber que existe uma diferenciação do outro e que devemos saber que há momentos para estar um sozinho, o outro sozinho, e depois chegarem a acordo quando estas opiniões são diferentes e quando um tem que ceder. Com estas compatibilidades, devemos perceber que aquilo que conta verdadeiramente nas relações amorosas tem a ver com um fator que se chama a motivação. Quando ambos os parceiros estão alinhados em fazer com que esta relação amorosa funcione. E este é o principal ingrediente para que um relacionamento amoroso seja bem sucedido. Não ser uma relação com esforço. A relação pode ser trabalhosa no sentido em que eu invisto no meu parceiro, invisto na minha relação amorosa, invisto na pessoa com a qual eu durmo, na pessoa com a qual eu beijo, na pessoa com que eu mimo, mas nunca uma relação que me dê muito trabalho, que seja complicada. Porque esta é uma relação que se pode tornar numa interprisão kármica e nós devemos ter cuidado com isto. Então, agora vamos responder algumas perguntas, não vou responder nada, vão fazer depois em casa, ok? Algumas perguntas para orientar a perceber se a minha tampa vai ficar bem com a panela que eu arranjei. Por exemplo, como é que o outro usa o seu tempo livre? Como é que é o tempo individual? Como é que é o tempo do casal? Que interesses comuns é que existem? Porque se a minha panela vai dizer que adora dormir até ao meio-dia e vai ter um brunch com bebidas alcoólicas e eu prefiro acordar às 6 da manhã, meditar, fazer exercício e ficar em jejum intermitente, talvez não sejamos assim tão compatíveis, pelo menos nesta área em particular. Se isto acontecer, eu tenho que garantir que existam pontos em comum. Pontos em comum quando existe o fim de semana, pontos em comum nos grandes compromissos da vida e depois que atividades é que realmente gostam de fazer juntos, enquanto casal. Estas atividades são as que prevalecem quando a panela e a tampa já estão enferrujadas, porque quando já não vai existir aquele tesão, aquela líbido do início da relação, que atividades é que o casal gosta de fazer juntos, que são as que vão fazer quando estiverem velhinhos, tampinhas velhinhas e panelinhas velhinhas. Depois, como é que
passam o tempo? Portanto, que grau de intimidade é que eu posso ter com esta pessoa? Se a pessoa, para ela, basta estar comigo uma vez por semana, se outra pessoa pode preferir estar todos os dias junto, então eu tenho que entender qual a compatibilidade neste sentido. Depois, em que momento da vida é que estão enquanto indivíduos separados. Portanto, um dedica muito tempo ao trabalho, é workaholic, o outro é mais familiar. Então, devemos nos lembrar que o dia tem 24 horas, que os chineses dizem que o dia deve ser dividido em 3 períodos de tempo, nos quais 8 dedicamos ao trabalho, 8 dedicamos a dormir ou a descansar e 8 serão para as outras atividades. Então, isso é muito importante, para perceber que prioridades têm no momento. O outro deve passar a ser uma prioridade na minha vida. Assim que eu encontro uma tampa adequada, eu reconheço que o outro é uma prioridade na minha vida. Qual o tempo que dedicam nas redes sociais? Cuidado com isto, meus amigos, por favor. Observem que quando vão aos restaurantes, ou quando tínhamos uma vida normal e íamos aos restaurantes, quantos casais vocês vêm a jantar e olhar um para o outro? Então, muito cuidado com isto e podem fazer as perguntas todas que quiserem nas redes e eu já vou responder no fim. No fim, que já devia estar quase a ser, mas eu excitei-me hoje com esta palestra. Bom, a outra pergunta para as compatibilidades será: qual a coisa mais interessante que o outro leu ultimamente? É muito importante porque eu devo fazer perguntas ao outro que eu consiga perceber o que é que o inspira, porque vamos ter momentos juntos, livres, em que é bom estar com alguém com o qual consigamos manter uma conversa. Portanto, se o outro não gosta de ler, então que música é favorita, quais são os concertos que gosta de ir ou as atividades culturais que gosta de fazer. Então, isto vai me permitir saber se eu consigo encaixar-me do ponto de vista social com esta tampa. Depois, a célebre pergunta das crenças espirituais, aquilo que nós acreditamos para além do nosso campo físico. Portanto, eu penso que esta pergunta em particular é uma pergunta na qual hoje em dia nós devemos ser flexíveis e adaptáveis o suficiente para contornar esta questão, exceto quando realmente existe uma pessoa fundamentalista. Portanto, se eu não sou fundamentalista e arranjo uma pessoa fundamentalista, cuidado. Caso contrário, penso que devemos ser inteligentes e maduros o suficiente para contornar esta questão. Depois, a questão do dinheiro, da questão dos gastos propriamente ditos. Como é que o outro vai gastar o salário no próximo mês? Portanto, embora no início de uma relação nós tenhamos vidas financeiras que são totalmente separadas, mas as atitudes em relação ao dinheiro são um fator muito importante para determinar se nós vamos ser compatíveis no futuro. Portanto, é natural que haja uma pessoa que gasta mais e outra que poupa mais, mas lembrem-se que as finanças são o problema número 1 nos relacionamentos amorosos. Portanto, para evitar as discussões posteriormente, devemos fazer perguntas diretas sobre como é que gasta o dinheiro, quando tem dinheiro extra, o que é que lhe faz, como é que vê se tem dívidas, como é que programa as dívidas, etc, etc, etc. Isto é o que se chama a compatibilidade económico-financeira. Esta é muito importante, principalmente quando se inicia uma relação nova, que já é a segunda relação de ambos, ou terceira ou quarta, vá. Mas vamos identificar assim como uma relação mais séria, na qual já temos uma riqueza acumulada e, portanto, precisamos de perceber como é que nos vamos dar financeiramente falando. Depois, a questão importante do sexo e da intimidade, que é a segunda razão de discussões entre o casal, e nós podemos perguntar à nossa tampa qual foi a coisa mais louca que já fez na cama, para percebermos como é que são as preferências, porque se a noite perfeita de um tem a ver com sexo quente, sem clichês e sexo puro e duro, e o outro prefere pétalas e músicas românticas, talvez um relacionamento longo possa ser complicado. Portanto, é bom refletir sobre como cada um aborda o sexo do ponto de vista emocional e erótico. Ora bem, isto está a terminar, vou ter que ligar outra vez.
Peço desculpa. Então, é muito importante a questão do sexo e da intimidade, que é sabermos como é que, se vamos ter ou não compatibilidade erótica ou sexual a longo termo. E como é que são as libidos de cada um. Claro que isto não é incompatível per se, mas vamos saber se ambos os elementos do casal estão dispostos e abertos a experimentar coisas novas, então isso pode funcionar, mas contudo, se forem resistentes a novas ideias, pode acabar em frustração para um dos elementos do casal. Depois, como é que o casal lida com conflitos? Portanto, quando existe algo de conflito prático, por exemplo, quem é que cozinha, por exemplo, quem vai limpar a casa, quem vai ordenar a casa, como é que fazem a vida da gestão familiar. Então, isto é muito importante para saber como é que vai ser esta gestão. E depois, os conflitos mais graves, quando aconteça alguma coisa séria, como é que vão lidar com essas situações. Outra questão importantíssima é como é que suportam os sonhos um do outro, porque cada um tem um sonho, uma determinada programação para a sua vida, então como é que a tampa deve suportar e ajudar a panela a conseguir os seus sonhos, mesmo que sejam sonhos loucos, porque é da loucura dos sonhos que nós conseguimos estar no mundo e fazer saltos quânticos no mundo. Depois a questão da segurança, que este talvez seja o item mais importante, que é como é que eu me sinto com o outro na minha vida. Esta compatibilidade leva-me a este sentimento de segurança. Eu estou calmo, eu estou em paz interior e eu sinto-me seguro com outra pessoa, apesar de haver algo que eu não gosto. Então, se isto é verdade, esta sensação de segurança, então eu posso contar com o outro, então eu posso contar contigo, meu amor. Tu queres a minha tampa para a minha panela? Isto chama-se a interajuda, a intercooperação, e isto vai nos permitir que nós possamos contar com esta pessoa quando precisarmos de mimo e de apoio e não nos sentirmos sozinhos, que é uma coisa muito importante no mundo. E isto vai nos dar então a compatibilidade. Nós não temos que ter uma compatibilidade 100%, tem de haver então este binómio de admiração e discordância, mas é muito importante pelo menos atingirmos uns 80%, isso será fácil assim, não precisam de estar a fazer contas muito complicadas, mas é preciso ter cuidado para que não exista nenhum item da lista do não quero e não aceito. E depois a lista das incompatibilidades. Quando nós nos vamos conhecendo melhor, nós vamos percebendo se existe alguma incompatibilidade. Há incompatibilidades que são justificativa para que a relação não prossiga, que é aqui onde nós falhamos muitas vezes porque achamos que o outro vai mudar, o outro não vai mudar. Eu posso deixar de... aquilo pode deixar de me incomodar, o outro não vai mudar, ok? Isto é bom que tenham na vossa cabecinha. Então, vamos lá ver o que é que eu vou dizer mais. Quando eu entendo que existem motivos para eu ter uma tampa, como ser mais feliz, ter uma aprendizagem, ter companheirismo, compartilhar as alegrias da vida, compartilhar as tristezas, ter afeto, ter carinho, ter mimo, ter uma interajuda para situações da vida, ter uma construção de uma família, ter uma vivência sexual em plenitude, e eu entro, eu percebo que vale a pena este investimento nesta relação amorosa e eu tenho por base estes valores da relação, que são os valores que nós devemos ter para perceber se esta relação é uma relação que possa ser verdadeiramente de dupla evolutiva, de interajuda, que é a confiança no outro, é a comunicação, é o diálogo, é o respeito, é a interação, é o sentimento de alegria e de felicidade, de apoio, e é esta sexualidade satisfatória que, por um lado, implica uma monogamia, se é isto que ambos entendem, por outro lado, implica uma atração para que esta relação não caia na rotina, e, por último,
a flexibilidade e a adaptabilidade, que é a adaptação ao outro com as suas determinadas características. Isto vai levar que eu tenha liberdade, porque eu respeito as necessidades do outro, não tomo isto como pessoal. A generosidade e o amor que são os itens que vão criar uma relação amorosa mais bonita nesta contínua aventura romântica, que é amar incondicionalmente, que é amar para a liberdade e que me dá uma relação amorosa espetacular quando o amor mútuo, que é genuíno e puro, é maior que a necessidade mútua. Portanto, eu amo mais do que necessito mais. O que eu preciso do outro leva-me a que eu o ame e isto é uma relação amorosa completa e livre. Portanto, resumindo, conselhos, os meus conselhos para então encontrarem a tampa e a panela que andam à procura. Primeiro, a vida sabe o que faz, sabe o que leva, sabe o que traz. Portanto, nós temos que ter a convicção da confiança daquilo que nós precisamos para a nossa vida e o universo conspira a nosso favor em todos os momentos e nós temos que nos alinhar para podermos receber todas as prendas que o universo está esperando para nos dar. Só temos uma primeira vez para causar uma boa primeira impressão. O primeiro encontro com alguém é fundamental e pode ser o último, portanto, devemos nos ocupar de causar sempre uma primeira boa impressão. Uma só pessoa pode mudar o mundo, portanto, seja essa pessoa. Rodeie-se de pessoas maravilhosas, elimine pessoas tóxicas da sua vida. Passe tempo com as pessoas que ama, incluindo tempo com a sua família. Leve a sua tampa para a sua família, saiba coisas da sua família, faça perguntas aos seus pais sobre a sua infância e faça questão que a sua tampa participe nisso para saber como é que foi a sua infância e possa perceber algumas coisas da sua personalidade em relação a isso. Saiba escutar com o coração, não com os ouvidos, por isso é que nós temos um coração e temos dois ouvidos. Nós devemos escutar e devemos evitar o ouvir, porque o ouvir é com os ouvidos, escutar o outro é com o coração. E isto faz com que eu, quando escuto com o coração, eu entro em coerência cardíaca com o outro, o meu campo eletromagnético entra em ressonância com o campo eletromagnético do outro e isto gera um sentimento de amor muito mais profundo. Sonhe coisas impossíveis. Estas coisas impossíveis hoje vão ser o passado da amanhã. Lembrem-se que se não fossem os grandes sonhos da humanidade, nós estaríamos na Idade da Pedra. Júlio Verne escreveu, por exemplo, As 20.000 Léguas Submarinas em 1870, quando para o homem era impossível haver sequer um submarino. Portanto, ele foi o pioneiro da ficção científica que depois se transformou em realidade. Portanto, sonhem coisas impossíveis. A vida é como um passeio de carro, um passeio de avião, portanto, nós podemos escolher o lugar onde queremos ir, portanto, escolha sempre o lugar da janela para poder apreciar a vista. Olhe para as estrelas, porque só olhando para as estrelas é que se consegue ver a imensidão do céu, tendo o cuidado de respeitar as formigas que estão no chão. Cuide do seu corpo, porque ninguém se apaixona por uma panela toda lixada, nem por uma tampa que não esteja bem cuidada. Cante no banho. Tenha humor, ria muito, muitas vezes, ria muito alto, liberte o diafragma de tanto rir. Veja o pôr do sol, veja o nascer do sol, ande descalço na relva, ande descalço na areia, apanhe sol, tenha vitamina D. Estude um tema até à exaustão, porque assim vai saber falar em qualquer lugar e vai ser uma pessoa agradável de se conversar. Escolha estudar uma língua nova em cada ano, aprenda a cantar, a tocar um instrumento musical, aprenda a andar de skate, faça uma aula de surf, viaje muito. Viajar abre os horizontes da nossa mente. Portanto, faça pelo menos uma grande viagem por ano. Uma vez por ano fazermos uma grande viagem na qual vamos ter muitas ideias para o próximo ano. Dancem quando estiverem sozinhos, quando estiverem acompanhados, dancem como se fossem se desconchavar esse esqueleto. Saibam de cor e cantem a vossa música favorita, saibam de cor pelo menos um poema que seja o vosso poema favorito, sejam gratos, agradeçam sempre a quem vos preparou algo, à casa onde estão, o trabalho que têm, a família que têm, os amigos que têm. Então vamos aumentar a gratidão na nossa vida.
Vamos aprender a fazer massagens eróticas, vamos aprender a dança do varão, vamos aprender a dança do ventre, aprendam posições do Kama Sutra, sejam ousados. Com isto, ao serem muito ousados, vão acordar bem dispostos, agradecidos, a sorrir, para aproveitarmos a vida, que é cada dia é uma nova oportunidade para sermos felizes. Portanto, com estes conselhos, nós vamos ser melhores tampas, vamos ser melhores panelas, vamos ser mais felizes, vamos ser mais prósperos e vamos emitir uma frequência vibracional que faz com que chegue à nossa vida ou que se mantenha na nossa vida a pessoa adequada para a nossa evolução da nossa consciência. Portanto, vamos rir mais, vamos dançar mais, vamos cantar mais, vamos ser mais saudáveis no nosso corpo emocional e, portanto, no nosso corpo físico e, portanto, vamos ser melhores tampas, melhores panelas e vamos verdadeiramente ter uma dupla evolutiva que melhore a nossa vida intrafísica. Bom, isto era o que eu tinha para vos contar hoje. Aguardo uns minutinhos que me ponham aqui umas questões que sejam interessantes para todos antes de irem descansar e eu também. Espero que tenham gostado. Excitei-me um bocadinho a falar. Estes temas dos amores dão-me sempre para o excitamento, mas vou aguardar. O poliamor, não sei se estou preparada para responder a esta pergunta. Bom, o que acontece se tivermos mais que um amor, se for um poliamor? Penso que isso é possível. Penso que o ser humano pode gerenciar-se do ponto de vista mental para algum dia viver não em poligamia, mas como, por exemplo, algumas tribos africanas fazem, na qual a mulher tem uma casa e nessa noite vai um homem durante algum tempo e depois será outro e, portanto, os filhos não se sabem de quem são e, portanto, todos tomam conta de todos e pronto, é uma ideia. É uma ideia que penso que pode ser estruturada e já existem alguns pontos do mundo onde se vive assim. Penso que não estamos preparados, pelo menos do ponto de vista ocidental, mas isso existe. Mais perguntas. Mais perguntas, mais perguntas, mais perguntas. Como deixar de ter medo do amor, já falei. Bom, se não têm mais perguntas, vamos ficar por aqui hoje. Foi um prazer que estivessem aí. Até à próxima.